Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje, estudo do livro Mãos Unidas, de Chico Xavier, por Emmanuel. Tudo bem, Lu? Como é que você está? Estamos retomando o nosso estudo depois de um tempinho afastado, né, Lu? Graças a Deus, estamos aqui de volta. Boa tarde, Conrado. Que delícia voltar, né? Graças a Deus, né? Nós paramos um tempinho, sempre a gente tem alguns imprevistos que acontecem, né? Mas que bom retornar, né? Tornar a estudar Emmanuel é tão bom, né? O nosso alimento, estava fazendo falta, viu? Esse alimento semanal nosso. Ah, Lu, a energia que envolve esse estudo aqui, modéstia à parte, é muito boa. Não Muito é? boa, É muito boa. A gente sai daqui, parece que o tanque reabastecido, né? E com a gente certeza. espera que vocês também, que estão aqui nos acompanhando, estudando junto conosco esse texto maravilhoso, tão inspirador, né? Essas palavras tão inspiradoras, que vocês também se sintam assim, com o tanque reabastecido, fortalecido para os enfrentamentos aí do nosso dia a dia. Exato. Ele nos faz refletir muito, né? Emmanuel faz com que a gente pare e pense, repense, né? E é sempre bom, né, tê-lo por perto, né? Interessante. Olha o título, Conrado. Erros e faltas. A gente nem erra, né, Lu? Direito? Nem erra, a gente É. nem erra. Bom, antes de iniciar, então, vamos primeiro agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos nos reencontrando para dar continuidade a esse estudo. E pedindo ao Mestre Jesus, esteja conosco, nos colocando com o coração bem aberto, para que a gente possa aproveitar ao máximo as orientações, os ensinamentos que puderem ser extraídos deste texto. Que o Pai nos abençoe. Que assim seja. Assim seja, Lu. Que a Lu, o gente que você possa me fala voltar. desse título, Lu? Então, Conrado, fiquei pensando, né, assim, erro, né? Erros são falhas, são equívocos, né? Agora, a falta sempre é a ausência de alguma coisa, né? Então, se eu faltei, eu me ausentei. E pode ser também uma falha, né? Então, olha, estranho, né? Você pensa erros, né? Equívocos e ausência. Fiquei pensando, então pode ser que haja ausência de alguma coisa que nós vamos descobrir no texto que gere uns erros, pode ser isso, né? Porque nós erramos, somos humanos, né? E eu acho que se tratar de uma forma estudiosa, né? Vamos pensar assim sobre os erros, os nossos equívocos que cometemos diretamente, né? A gente tenta não cometer, mas comete. E o que ele está relacionado? Eu vejo um E é sempre é aditivo, né? Então, olha, o erro e a falta que gerou o erro, pode ser? Ou o erro que gerou a falta? Dos dois lados dá certo. Vamos ver por onde Emmanuel vai caminhar, né? Lu, como você bem falou, nós erramos, né? Afinal de contas, não somos perfeitos e se fôssemos perfeitos, não estávamos aqui Com encarnados agora, aqui, certeza. batalhando do jeito que a gente está, né, Lu? Mas eu acredito que esse texto vai ser conduzido por Emmanuel para a gente poder identificar, né, as situações onde nós estamos errando, porque em geral a gente pensa que nós erramos, mas nós não queremos errar. É Sim. difícil alguém errar intencionalmente, a não ser que tenha algum outro propósito por trás, uma intenção por trás, né? Então, por que estamos errando? Onde estamos errando? Como que isso impacta, influencia no nosso dia a dia? E a questão das faltas, Lu, me chama atenção para a questão do compromisso, né? Quando a gente tem um compromisso e a gente não cumpre determinados compromissos, a gente está faltando com aquele compromisso. E aí talvez aí já seja um pouco mais intencional. Por quê? Por preguiça, por desânimo, ou por simplesmente não concordar, né? Mas enfim, Lu, a gente sabe que nós temos compromissos aqui e temos principalmente compromissos, né, com aqueles que estão ao nosso lado, compromissos que foram firmados antes mesmo, às vezes, a gente nascer aqui, né, Lu?
Sim, com certeza. Eu fico pensando, eu fiquei falando, a gente erra, nós erramos mesmo, né? Vamos colocar mais tranquilo assim, nós somos passíveis de cometer erros, mas nós podemos nos controlar para não cometê-los, mas a gente, né, estamos aqui porque já cometemos muito. Então vamos ver o que Emmanuel traz para nós, né, Conrado? Vamos, Lu. Ele começa assim, então, Erros e Faltas, capítulo 30, Emmanuel começa. Imaginemo-nos diante de uma falta alheia que nos fere e aborrece. Erro que nos humilha e estraga a tranquilidade. Então, ele está nos colocando não uma falta nossa, um erro nosso. Uhum. Já foi diferente, né, Lu, do que a gente Foi pensou. diferente do que a gente estava pensando, ele estava pensando em nós, né? Então, ele nos coloca assim, olha, quando nós somos feridos, né? Nós somos humilhados, né? Quando tira a nossa tranquilidade por uma falha, né? Uma falta, ele coloca, uma falta cometida por alguém. Como isso mexe conosco ainda, né, Conrado? Eu lembro que nós já discutimos algumas vezes, né? Nós nos magoamos porque nós permitimos sermos magoados, né? Nós nos ofendemos porque nós permitimos sermos ofendidos. Então, nós nos envolvemos, né? Então, ele nos está fazendo isso. Vamos nos imaginar frente a essa dor, a essa humilhação, que não foi você que provocou, foi provocado por alguém, né? Lu. O que você pensou nisso? Não. Para começar o nosso estudo, a primeira coisa que Emmanuel diz é o seguinte: faça um exercício de imaginação, se coloque Sim. no lugar, imagine nessa situação, imagine que você sofreu, né, com uma atitude desastrosa de alguém, um erro de alguém, e isso te influenciou e te impactou bastante. E aí? Como E que a aí? gente se sente diante E, de uma situação dessa? e quantos de nós já não passou por isso, Conrado? As pessoas nos Inevitável. ferirem. Isso a gente passa em todos os setores da nossa vida, né? Em todas as áreas, profissional, familiar, amizades, né? Na sociedade onde a gente vive. A gente acaba sendo ferido de alguma forma. E eu estou aqui com isso na cabeça, né? A gente se deixa ser ferido, né? Porque nós ainda nos magoamos muito. Vamos ver para onde ele vai Eu acho que esse é o conduzir. ponto mesmo. Ainda nós magoamos muito, né? Então, nós estamos nos imaginando lá, né? Agora, extremamente magoados, humilhados, né? Sem tranquilidade por conta dessa falha, dessa falta, perdão. Provavelmente, o delito terá sido até mesmo perpetrado contra nós. Pode ser nós Então, que cometemos ou cometeram contra a gente, né, Lu? o que ele coloca provavelmente assim é porque foi feito contra nós mesmo, né? Propositalmente, para nos acertar. Às vezes isso acontece, Sim, né? sim, sim. Realmente, Lu, desculpa. É. Eu falei bobagem. Então, Acontece. pessoal, então foi feito algo contra nós mesmos. Vamos pensar que isso acontece na vida profissional e infelizmente acontece muito. Aí ele fala assim: vale, porém, conscientizar atitudes antes de apresentar qualquer reação. Olha, isso é muito importante, essa fala dele aqui. Muito importante, porque eu me coloquei agora ali, diante de alguém que me feriu, que me aborreceu, e os nossos instintos falam muito alto, né? Então, a vontade que nós temos na hora é de revidar, não é? É de contra-atacar. E ele está colocando para nós que vale, né? Vale, quer dizer, é importante conscientizar atitudes, ou seja, analisar, refletir, né, Conrado? Antes de reagir, ou seja, controla, domina seus instintos antes de qualquer reação. Aqui, para mim, já tem uma tremenda de uma aula, né? Lu, e eu Tremenda de uma lembro, aula. quando eu leio alguma coisa assim, sempre daquilo que você fala, né? Copo de água, dá um gole e não engole. E não engole. Deixa passar a Coloca a boca raiva, a cheia hora de que água, passou a né, raiva, Lu? Não é? a hora que
Exatamente. Aí Põe água na boca. depois já passou a raiva. Era Chico que falava isso, põe água na boca, segura, não engole, né? E enquanto ela está na boca, você não tem chance de falar, né? E aí você vai se acalmando. Isso é E um é bem recurso, isso. Lu. Isso aí é um recurso, Lu, para quando nós ainda não estamos conscientes das nossas atitudes. Porque essa palavrinha faz toda a diferença. Sim, Tome consciência das suas atitudes. Quando nós tomamos consciência de algo, nós saímos de um estado de ignorância e de desentendimento. Então, a gente já tomou consciência, a gente compreende o peso das nossas atitudes, já sim. compreende a consequência das nossas reações. Porque isso está lúcido dentro de mim. Eu tenho lucidez das minhas atitudes. Na medida que eu tenho consciência das atitudes, eu sei que determinado tipo de reação diante dessas humilhações, né, daquilo que nos aborrece, pode só piorar, pode dificultar, né, não colabora em nada na solução do problema, né, Lu? Exatamente. Quando a gente reage de pronto, você pode desencadear uma situação muito pior, né, Conrado? E olha como é engraçado, né? Emmanuel vai, a cada capítulo, nos levando a refletir a nossa reforma íntima. É muito fácil falar, faça reforma íntima, né? Você precisa buscar mudar a sua forma de conduta, sua maneira de agir, de pensar. E aí, Emmanuel vem trazendo para nós assim, não sei se você está percebendo, né? Todo estudo que nós fizemos dele até hoje, ele sempre nos conduz a refletir a nossa forma de agir, mostrando para nós o que a gente tem que fazer, né, para não perder oportunidades, né, na vida. Às vezes a gente perde oportunidade, perde até uma amizade, num caso assim, olha, você perde, às vezes rompe um relacionamento profissional, um relacionamento de amizade, por algo que ali te magoou, te feriu, e você de pronto reage e pronto, acabou. Nunca mais quero ver essa pessoa, não quero mais conversar, cria inimigos, né? Que não seria o correto nessa vida, né? Que a gente precisa acabar com os inimigos. Então deu vontade de falar isso. Olha como Emmanuel vai mostrando para a gente como fazer uma reforma íntima, né? Lu, até porque esse é o enfoque que nós devemos ter. Porque às vezes Uhum. ainda acontece da gente olhar para uma orientação dessa e falar assim: ah, mas se minha sogra lesse isso, é para ela. É para nós. Não é? Nunca é para nós, né? Porque nós somos Nunca perfeitos. é. E é sempre para o outro, principalmente para a sogra. Minha sogra é um anjo, minha sogra, adoro ela. E o Lu, mas o enfoque é nosso, né? Que a gente tenha esse olhar sobre nós, para melhorar Sim, sempre as nossas atitudes. Nós só temos sim. controles por nós mesmos, né, Lu? Se a gente pode fazer alguma coisa por alguém, é por É nós, nos, melhor... principalmente. é nos melhorando. É, Aí ele fala assim, ó, se te vês em condições de raciocinar, será justo inquirir de ti próprio se a pessoa em falha permanece em harmonia consigo própria. Olha, aqui várias colocações, né, Conrado? Primeiro ele fala assim, olha, se te vês em condições de raciocinar, porque às vezes a gente fica tão maluco, né, tão louco com a situação que você não raciocina, né? Então ele coloca, se te vês em condições de raciocinar, até porque para a gente conseguir raciocinar tem a primeira parte lá em cima, né, Conrado? Conscientizar-se das tuas atitudes. Então, primeiro passo, que a gente consiga frear os nossos instintos de bater o levou, né? Se a gente conseguir fazer isso, a gente passa para o próximo ponto, né? Então, agora você tem condição de raciocinar, engoliu a água. Vamos pensar assim, né? Aí ele fala, olha, é justo perguntar a você mesmo se a pessoa está em harmonia com ela mesma. Porque muitas vezes, né, Conrado, a pessoa, assim, fala, a gente transborda o que tem dentro da gente, né? A gente só sai pela boca o que tem dentro do seu coração. Então, será que essa pessoa tem harmonia dentro dela? Será que o que ela transbordou não é exatamente o que existe dentro dela? E aí ele faz aqui, estou imaginando assim, ele coloca para nós um exercício de empatia.
Agora, você foi humilhado, você está machucado, mas você vai parar e vai começar a analisar o outro, né? Primeiro ponto, será que o outro continua ou permanece tranquilo com ele, né? Ele está calmo? Porque, ó, é um exercício grande, né, Conrado? Porque quando você, pelo menos vou falando por mim, quando você se sente ferido, você ter consciência de parar e analisar o outro nesse momento, é um exercício grande, de difícil trabalho, mas não impossível, né? Lu, na prática é muito difícil, principalmente porque somos muito orgulhosos ainda. E o nosso orgulho fala mais alto quando nós somos feridos, humilhados, né? Então, por isso o Emmanuel fala, ó, se você tiver condição de raciocinar, né? Porque às vezes o impacto é tão grande que a gente até não raciocina direito. Mas se você está em condições de raciocinar, observe a cena. Tenta olhar como se fosse um espectador, o que é muito difícil, que a gente vai ver uma pessoa desequilibrada, doente. Doente emocionalmente, doente da alma, não Doente é? da alma. Uma pessoa que tem atitudes desequilibradas, atitudes muito ríspidas, né, Lu? Não está em equilíbrio, não está em harmonia. Pelo menos naquele momento. Pelo Pelo menos menos. naquele momento. Então, assim, a gente tem que pensar que em uma outra ocasião pode ser a gente que perdeu o controle, Sim, né? E o melhor era que aquele que estiver conosco no momento que nós perdermos o controle se mantenha calmo para que não potencialize, né, toda a dificuldade da sim, situação. Então, se a com gente tiver certeza. essa capacidade, essa lucidez de olhar para aquilo, passar por cima do nosso próprio orgulho, a gente vai ver que a pessoa está precisando de ajuda. É. Está precisando de ajuda. E como que eu posso ajudar nessa hora? Primeira coisa, não entre em debate, não entre em discussão, não grite mais do que, não queira gritar mais do que estão gritando com você, né? Seja o ponto de equilíbrio. Tente ser até que a outra pessoa se equilibre e nesse momento vocês podem ter um diálogo aí de entendimento com mais tranquilidade. Porque tudo que a gente faz em momento de estresse, de crise, não dá certo. São decisões normalmente erradas. Olha como ele nos dá uma aula sobre como pôr em prática a humildade, como Sim. trabalhar o orgulho e a vaidade, né? Porque no momento você parar e pensar, né, você está sendo ferido e, como você disse, né, outra pessoa está doente, doente da alma, porque se ela fez algo propositalmente contra você, né, o problema, né? Mas aí traz para a gente uma responsabilidade de se colocar e analisar o outro, olha, reflexões. É difícil, né? É um exercício mesmo de orgulho, para trabalhar e para acabar com o orgulho, com a vaidade e Pô, ser não é fácil mesmo, ninguém está humilde. falando aqui que é Não, fácil, né? É não difícil, mas é possível. Se possível. de 10 vezes que a gente se vê envolvido numa situação dessa, uma a gente conseguir manter o autocontrole e lucidez, já é muito bom. De repente, Demos mais um para frente, já passo. estou conseguindo 2 em 10, e aí as coisas vão melhorando. Quando eu menos espero, eu sou uma pessoa, eu estou já uma pessoa tranquila, né? Sim, Sem muito esforço, isso se torna natural, porque criou, né, um bom hábito dentro de nós, né, Lu? um hábito saudável, né? Saudável, Uma isso. mudança completamente, né? Ele fala assim. E aí ele pede para a gente, né, analisar o outro, né? Disporá do equilíbrio que, porventura, estejamos desfrutando para ajuizar com o possível acerto em torno de acontecimentos e coisas. Como é grande aqui, vou parar um pouquinho aqui, Conrado, porque senão vai ficar muito extenso. Então, será que essa pessoa tem equilíbrio
suficiente para poder analisar o que está acontecendo. É aquilo que você falou, né? Aí ele começa a analisar e você adiantou ali. Será que essa pessoa não está doente da alma, né? Ô, Lu, Como que ela resumo da está? ópera, Lu. Por qualquer coisa que você falar e argumentar para uma pessoa que esteja nervosa, irritada, equilibrada, não vai Não, não vai resolver. Não funcionar. vai funcionar, né? É isso que ele está Não falando. vai Igual funcionar. você, por que vocês continuam dando murro em pão de prego? Né? Não dá certo, não funciona. Espera acalmar. Não vai se entender. Ai, gente, ele tem que respirar, segura o ar, É. né? Aí fala, que antecedentes lhe dilataram a mudança de conduta? Aí tá dilataram? É, como Aqui que tá tá no seu? leditaram. Lhe ditaram? Aqui Ditaram. tá lhe Ditaram. ditaram, perdão. Ah, Que antecedentes lhe ditaram a mudança de conduta? Agora faz sentido, né? O uhum. que levou essa pessoa a agir assim, né? O que aconteceu com ela que a deixou assim, né? E jamais a gente vai parar, jamais não, nós não vamos usar o termo jamais, mas dificilmente nós temos essa tranquilidade, essa É. consciência para parar e pensar, né? Por que ela está agindo assim, né? Que cada um tem uma história, a gente sabe, cada um vive a sua realidade, mas olhar e falar, o que será que levou essa pessoa a agir assim contra mim? Porque quando é com o outro, Conrado, você para e pensa, nossa, por que essa pessoa agiu assim com ele, né? E aí você tem maior tranquilidade. Mas quando é com você, é mais difícil. A gente pode até pensá-lo depois. O difícil é a É, gente fazer essas reflexões, esse raciocínio na hora ali, no momento em que a gente está sofrendo um insulto, está sofrendo ameaça, está passando por essa situação difícil, uma né? É humilhação. praticamente um monge budista, né? Muito difícil, quem sabe, né, Lu? Vamos ver por onde Emmanuel vai caminhar, mas ele está mostrando para a gente, é possível, mas nós estamos sentindo dificuldade. Se nós estamos sentindo dificuldade, é duro concluir que nós precisamos trabalhar isso em nós, né? Verdade, Lu. É essa conclusão que nós estamos chegando. Essa conclusão. Haverá contado na existência com as escoras afetivas que nos resguardam a segurança desde muito tempo? Será que essa pessoa teve sustentação, né? Escora que sustenta, né? Será que essa pessoa teve apoio, amor, né? Na vida, porque é isso que nos dá fortalecimento, né? Quando a gente sente, desde pequeno, que a gente tem com quem contar. Conrado, você já pensou se você para pensar num momento de humilhação? Se essa pessoa teve toda essa bagagem, essa formação moral, essa formação afetiva desde pequena? É A muito gente só para e difícil. fala, por que fez isso comigo? É. Não é? Por isso que o melhor é a gente ter pelo menos a lucidez de que estar quieto, em silêncio nesse momento é a melhor coisa a se fazer. Melhor resposta. Até que os raciocínios começam a ficarem mais lúcidos, né, Lu? Mas, Lu, isso assim, é uma reflexão que a gente tem que fazer mesmo em tudo, todos os momentos. Tem, As pessoas tem. têm histórias de vida diferentes. As pessoas têm Sim, influências diferentes, impactos, principalmente familiares, muito grande. A gente sabe que tem adultos que foram crianças, que sofreram muito abusos, que foram muito violentadas, que não tiveram base familiar nenhuma. Isso sim. é comum. É muito comum, Lu. Então, assim, quais são as bases, as escoras, a sustentação que esse indivíduo que está te afrontando ali teve, né? Sim. Pensar tudo isso nesse momento é difícil, mas é É uma difícil. vale a reflexão, Lu. Às vezes a gente está julgando, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os julgamentos, Lu. Porque a gente Sim. nunca sabe o pacote inteiro da história, a gente vê Nossa. pedacinhos da história e a gente já julga através daquele olhar estreito que nós estamos tendo, Lu. Exatamente. Às vezes, como você falou, às vezes a gente vê um adulto agindo com tanta indiferença, com tanto.
sem envolvimento nenhum com as outras pessoas, né? Isolado, aí você não imagina como foi a criação, né? Que É, carinho recebeu ou se não recebeu, né? Verdade. são Ó, todos esses que fatores, né, recurso, Lu? são vários fatores, né? E fala que recursos de autoeducação recebeu para evitar a queda em que se nos fez objeto de inquietação. Então, a pessoa, né, aqui, ó, vamos falar aqui, a pessoa autoeducada, né, que recurso de autoeducação. Eu preciso me amar, eu preciso me entender, né? Eu preciso primeiro comigo, né, para eu depois fazer com o outro. Se eu não tenho isso comigo, é difícil você trabalhar o outro quando fala amar ao próximo, como a si mesmo. Se você não se ama, se você não se respeita, é difícil você enxergar, fazer isso no outro. Então, quando ele coloca assim, olha, que autoeducação, ou seja, que moldura, uma moldura que essa pessoa tem, né, para que ela pudesse evitar o que ela nos provocou, para que ela não chegasse a consumar aquilo ali, né? Então, eu estou pensando aqui, né? Como é que eu paro num momento em que eu fui humilhada, em que eu estou sentindo na pele o que fizeram comigo, eu parar e pensar, até que ponto essa pessoa se respeita e se ama, né? E entende para que ela pudesse não fazer isso comigo. É complicado, né, Todos Conrado? esses Mas fatores aí estão ligados, né, Lu? Estão estão todos. relacionados, né? Não acontece de forma independente, né? Não, Óbvio que uma pessoa, para buscar uma autoeducação, e quando falo em autoeducação, eu penso em melhoria de comportamento, de hábitos, né? Que incentivo, sim, que recurso, que é, acesso a qualquer meio que poderia instigar, estimular, não teve. Às vezes a pessoa faz aquilo, acha que aquilo está certo e ponto. Afinal, não entendeu ainda, não teve oportunidade de entender, né? sim. Que não é a melhor forma de estar se comportando. Lu, e outra Interessante. coisa, a gente vai, nesse pacote todo de fatores aí que a gente deve avaliar, a gente deve pensar que nós também erramos. Então vamos nos colocar no Sim, lugar, no sim. lugar. Né? Nós também temos um pouquinho de cada coisa aí. Sim, mas assim, vamos seguir só o que ele falou, vamos imaginar tudo isso, pois eu É. acredito que deve colocar a gente no fogo, né? Com certeza. Eu ia fazer um comentário, Hum, né? É lógico que às vezes a pessoa, Conrado, viveu numa família que era cada um por si, não é? Ali dentro mesmo, disputas, né? Ali dentro de muito desequilíbrio. Então, como que a pessoa chegou até aqui, né? O que que ela trouxe de história? Olha o que ele coloca agora, que forças lhe pesam na mente para abraçar comportamento contrário à nossa expectação e confiança. Quer dizer, o que que uhum. ela tem dentro dela, né? Falo de novo, só transborda de nós o que nós temos dentro de nós de verdade, né? Você não pode, ninguém dá o que não tem. Então, o que é que forças, né? O que tem dentro dessa pessoa, o que povoa essa pessoa, para que ela não atenda a nossa expectativa e confiança. E agora, Conrado, se me permite, se ele fala a nossa expectativa e confiança, é porque nós geramos expectativas em relação às pessoas. Hum, Ao invés da gente ser o ideal, da gente ter um comportamento perfeito, nós ainda esperamos que o outro faça algo que ele não tem para fazer. Ele não é capaz de fazer. E não é por maldade, como você disse no começo. Acho que ninguém erra propositalmente. Só se a pessoa for muito desprovida de bem ainda dentro dela, né? Mas a gente sempre faz querendo acertar. Não é verdade? Então, nós geramos é, umas expectativas desnecessárias. E aí, sim, nós nos magoamos. exatamente, porque criamos expectativas, esperamos que as pessoas ajam conforme nós Gostaríamos. desejamos, né? Aquilo Exato. que. Oh, mas é realmente muito difícil, porque a pessoa pode trazer traumas,
né, de experiências vividas, e esses traumas, já a gente está dentro de um ambiente, né, espírita, espiritualista, pode vir de até de outras vidas, outras experiências de vida, né? Mas, Sim. por exemplo, uma criança violentada vai ter impacto no restante da vida dela, se ela não A buscar vida tratamento, toda. na vida A toda, vida Lu, toda. não é? Uma Sim. criança abusada sexualmente vai carregar esse trauma e esse peso, essa força que pesa na mente dela, Lu. Então, tem Sim. tantas e tantas, por exemplo, uma situação que a criança foi colocada que deixou ela em um pavor tremendo, com muito medo, isso aí, em algum momento da vida adulta, desencadeia. Se a gente, quem tiver a oportunidade de conversar com psicólogos, né, saberia explicar melhor isso, né? Nós não somos. Sim, é. Mas situações vividas lá atrás geram comportamentos nossos, padrões de comportamentos, medos, ansiedades, né? Às vezes até agressividade diante das situações. Sim. Então, a gente tem que ponderar tudo isso, né? Sim. Deveríamos, pelo menos, né? Deveria. Ponderar tudo isso e criar menos Deve- expectativa. Com certeza. Aí ele fala assim: se te dispuseres ao autoexame indispensável à preservação da consciência tranquila, sem nenhum obstáculo, compreenderás o ensinamento do Cristo, que nos pede amor pelos inimigos e recomenda se perdoe a ofensa 70 vezes, 7 vezes, sempre que nos bata a porta ou nos visite o coração. E aí, aquilo que nós conversamos, né, Conrado? Ao fazer um autoexame, que a gente se coloca no lugar do outro, né? Quando a gente faz um autoexame, você se coloca no lugar do outro, imagina, né? Veja se você também não teria momentos em que você poderia agir dessa forma. E aí a gente lembra do amar o inimigo. Ou seja, eu penso aqui até, Conrado, que se a gente conseguisse fazer toda essa reflexão, nós não teríamos como inimigo, mas enxergaríamos como um irmão em sofrimento, ou um irmão doente que precisa de cuidados. E não levaríamos para nós como se ele fosse o nosso inimigo. E eu acho que quando a gente conseguir olhar dessa forma, nós estaríamos dentro do perdoar 70 vezes, 7 vezes. Você sabe, Lu, Eu, que esse capítulo está me falando muito forte sobre perdão. O que eu não consegui perceber isso inicialmente, né? Demorou para eu entender que esse capítulo fala de perdão. O título é Erros e e Faltas, né? faltas. Erros e faltas. Como lidar com os erros e faltas daqueles que se relacionam com a gente? Com daqueles na qual nós criamos expectativas, né? Sim, Então, Lu, é, a melhor forma de lidar com tudo isso é, primeiro, tendo consciência das atitudes, entendendo o impacto das atitudes, o que é bom, o que é ruim, não é? Isso é o fundamental. Ter tranquilidade de raciocinar diante de uma situação que te pega de surpresa, uma situação difícil, uma crise ali acontecendo naquele momento. E, obviamente, Lu, amor. A amor. gente tem que olhar as pessoas com amor, né? Não é fácil, porque a gente ama quem? Nós amamos os nossos pais, filhos, esposa, marido, tal, os nossos amigos que tem lugar especial no nosso coração, nosso cachorrinho, nosso gatinho, mas é difícil amar aquele indivíduo que passa por você assim, que você nunca viu, te trombou na rua, pisou no teu pé sem querer, né? É difícil a gente ter, porque os laços afetivos humanos se constroem com relacionamento, né? E assim, é Sim, difícil a gente ter isso aí. Mas a gente tem que buscar, pelo menos, olhar as pessoas como irmãos, né? Que estão vivendo, da mesma forma que nós, experiências de aprendizado, que sim. estão
aprendendo também, que erram também como nós, que vão muitas vezes errar contra nós e que nós podemos eventualmente errar contra eles também, Lu. Sim. Então, é o ter um olhar mais lúcido, né? Difícil pra caramba, desculpa, Eu fiz pra mas caramba. Enquanto você está falando, eu estou aqui raciocinando, né? Você olhar para aquela pessoa que propositalmente, que é o caso aqui, propositalmente, te feriu de forma a te humilhar e colocar numa situação extremamente horrível. Já passei por isso. E aí você olhar para essa pessoa e com muito amor, né? E perdoar do fundo do seu coração, né? Então, olhar para ela como um irmão que pode cometer equívocos, como eu também poderia cometer, imaginar que alguma coisa interna a moveu a fazer aquilo, e que nesse momento o que eu preciso é ter consciência que eu também poderia fazer o mesmo, não é? Em determinada situação, se eu não agiria também assim, e perdoar, né? Ou seja, não criar inimigos, né? Se a pessoa não gosta de você, o problema é dela, né? Quando você passa a não gostar, o problema passa a ser seu. é show de bola isso aí, Show esse de raciocínio. Valdo. É Divaldo, de Valdo exatamente. Franco, né? Então, isso está trazendo para mim bem à tona esse pensamento, né? Como você diz, o perdão, né? E sempre, o que está trazendo muito para mim, assim, Conrado, você também pode cometer esses erros, Sim, porque você também está no mesmo patamar. Nós estamos no mesmo lugar, né? Estamos na Terra, né? Vamos ver como que ele termina. E não basta unicamente observar a posição anômala em que os nossos companheiros terão agido. Então, o que eu falei, ó, não basta apenas. Eu pensei nisso e vou, não basta unicamente se além de colocar na tudo, não é mesma só isso. posição. Você viu? Foi em cima do que eu acabei de falar, Entendeu? engraçado. Razoável reconhecer que se vivemos, sentimos, pensamos, falamos e trabalhamos juntos, somos espíritos na mesma faixa de evolução, uns mais à frente e outros um tanto à retaguarda do progresso, guardando todos a possibilidade de errar pelos empeços morais que ainda nos caracterizam. Exatamente o que nós falamos. É isso aí, Lu. Não tem como fugir disso Não aí. tem. Quem nunca errou, Lu? Quem nunca É, errou? Que não tem ninguém perfeito aqui. É difícil a gente admitir, é um exercício de humildade, saber que nós verdade. somos falhos mesmo. O problema é quando nós erramos propositadamente, né? Sim. Agora, como nós somos, como ele mesmo coloca aqui, como é que ele coloca aqui? Nós compensamos, nós falamos, Espíritos tá? na mesma faixa. Na mesma faixa de evolução, Lu, né? Uns à frente, outros atrás, e porque nós temos, aqui é isso que eu queria falar, porque nós temos ainda dificuldades morais que nos caracterizam todos. Ele não fez distinção de ninguém Não fez aqui, nenhum. né? Todos possuem ainda dificuldades morais. Né? Aquele sentimento que ainda não está muito organizado dentro da gente. Toda vez Sim, que eu me magoo, significa que tem algo bagunçado dentro de mim, né? Toda vez sim, que eu me irrito, toda vez que eu preciso gritar, falar mais alto, né? É porque tem alguma coisa que não está legal, precisa ser organizada, né? Dentro de mim. São ainda essas dificuldades morais que nos caracterizam. E, eventualmente, seremos nós que vamos errar. E aí, tomara que quem estiver do nosso lado tenha uma atitude lúcida, madura, né? E que sim. a gente também possa ter essa mesma atitude madura diante daquele que tá falhando com a gente. É engraçado ele puxar a gente a realidade assim, ó. Se você está vivendo, você está sentindo, está pensando, você está junto com todo mundo, então está igual. Porque se você não fosse igual, não estaria mais sentindo o que você sente, pensando da forma como você pensa. Aí você nem estaria mais aqui. E eu estou lembrando aqui, Conrado, se a gente ainda tem. Em peso são, como você falou, defeitos, né?
O que? em Os pesos traumas, né, Lu? morais? Eu entendi como trauma, né? Os Traumas. pesos mentais que ele fala seriam os traumas. Você falou pesos? Não, o que eu falei? Defeitos. Hum, Vamos supor, né? Então, aquilo que, lembra das sombras, né? Aquilo que me irrita no outro, provavelmente existe dentro de mim, né? é, Então, é uma outra forma da gente analisar, né? Como que nós estamos na mesma faixa evolutiva? Porque sim, se eu consigo olhar para o outro e encontrar no outro uma falha, algo que eu não concordo, eu só identifiquei porque eu a conheço, porque ela existe dentro de mim. Porque exatamente. senão eu não ia nem perceber. Né? Então, se o outro teve a intenção de me ferir, é porque isso também, se eu conseguir perceber isso no outro, a maldade no outro, é porque ela ainda existe dentro de mim. É difícil a gente aceitar isso, mas o mal ainda está dentro de nós. E nós precisamos trocar esse mal pelo bem. É esse todo o exercício, E não tem nada de né? errado pensar assim, né? Sim, nós temos um pouquinho de mal dentro de nós, sim. É todos Sim, nós e faz parte, é assim. Nós já fomos bem piores. somos os melhores. Nós já fomos bem piores, somos nossa melhor versão. Eu uma vez ouvi o Mário Sérgio Cortella, acho que foi num jantar, ele comentando, ele falou, olha, hoje eu sou minha melhor versão, impressa, encadernada, vou dizer, um pouquinho mais volumosa, mas é o melhor que eu pude ser, é o que eu estou aqui hoje, Exatamente. né? Por pior que É, seja, né, Lu? É sempre a nossa melhor é o versão. melhor, né? Aí ele termina assim, a diferença entre aqueles que se transviam e aqueles que se conservam em linha reta é que o companheiro, ainda impecável, se mantém de freios seguros no carro da própria vida. E o outro, o que errou, perdeu temporariamente o controle da Ó, que direção. legal. Tá Muito batendo em legal. todo mundo, trombando em tudo, amassando, se machucando. É verdade. Então, uma falha, um equívoco, né? Uma falta de autocontrole, né, Conrado? E ele coloca assim: olha, vou fechando, né? Somos todos iguaizinhos. Todos podemos errar. Pode ser que eu não errei, porque nesse momento eu estou segurando no freio. Consegui respirar fundo, não mantive o silêncio, né? Ele fala assim, mas aquele que errou, ele pode temporariamente, ele coloca, temporariamente, ele perdeu o controle, mas ele pode retomar o controle, né? Ele pode voltar ao controle. Então, eu estou pensando naqueles autos que a gente tem durante o nosso processo de reforma íntima, de mudança de conduta. Às vezes a gente pensa que nunca mais vai cometer algo e que nós estamos, naquele momento, lá, com os freios seguros no carro da minha vida. Eu não cometo mais essa falha. Mas, de repente, eu posso perder o controle temporariamente, entender, já que eu consigo raciocinar nesse momento, e retomo o meu controle. Esse o nosso processo. O que a gente não pode é perder o controle para sempre. Deixa que, sabe, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí, dessa forma, eu não estou agindo, né, sobre o que eu posso controlar em mim. Achei maravilhoso esse fechamento. Perfeito, Lu, perfeito. Essa comparação, Lu, com o carro, né, com o veículo que nós estamos conduzindo é perfeita, Lu, porque esse corpo na qual nós estamos aqui nos manifestando não deixa de ser um veículo, né? É um veículo Sim, da nossa consciência, né? E o que que acontece quando a gente perde o controle da direção, Lu, quando nós estamos dirigindo? Que você perdeu o bate controle alguém, da né? sua direção. O que que vai acontecer? Vai Provavelmente bater. um acidente, você vai se machucar, você vai machucar outras pessoas, né? Então, tem uma consequência sempre muito séria e ruim quando nós perdemos o controle. A mesma coisa quando nós perdemos o controle desse nosso veículo aqui. Sim. Nós vamos nos machucar, nós vamos machucar o outro. Naquele momento, Lu, que nós estamos ali em fúria, por exemplo, se a gente remeter ao estudo do pensamento e vida, a gente vai se lembrar que toda essa energia que nós estamos direcionando ao outro origina-se de nós, não é? Então é como se eu pegasse o meu carro
e batesse de frente do outro carro. O que, que vai acontecer? Eu vou machucar o outro carro e vou danificar o meu também. O meu também. O meu também vai danificar. Eu sou fonte, eu tô sentindo as repercussões desse sentimento no meu corpo, porque eu sou a fonte. Então, Lu, eu achei perfeita essa Eu colocação, também. né? Esse paralelo com os veículos, que realmente é isso. Então, se nós temos a capacidade de manter o controle da direção, mesmo nas situações difíceis, para e pensa, Lu, por exemplo, no dia a dia nosso no trânsito. Como é que nós nos comportamos? Você que está nos escutando, que teve paciência até agora, está conosco aqui nesse finalzinho. Como é que você se comporta quando você leva uma fechada no trânsito, ou quando alguém te buzina? E você buzina também? Você levanta a mão, você briga, xinga? Como é que é? Ou você olha para aquela situação, entende que é um irmão em desequilíbrio naquele momento e segue seu rumo, Ô, né? Conrado, Sem perder o controle da sua direção, Lu, não é? ou então quando ele para no semáforo, o semáforo fica verde, ele continua no celular e não vai, você está atrás. Que vontade que você tem de fazer? Como você acha? Ó, eu Pois só é. queria fazer um comentáriozinho final, Conrado, como ele nos equipara, ele nos iguala, assim, ó. Não Sempre, em pensa todos os que esse capítulos, né, aqui Lu? não está igual. Ele usa duas palavrinhas aqui, enquanto você estava falando, eu fui lendo aqui na tela de novo, olha. O companheiro é que o companheiro ainda impecável. Tem um ainda. É. Quer dizer, pode perder. E o outro, ele fala, perdeu temporariamente. Então, tanto nós que estamos com os freios seguros, ainda, se a gente não tiver controle, a gente pode fazer como o outro, mas é temporário, porque nós estamos no processo de evolução. Ele fala, olha, os dois são iguais, né? Só para completar, porque o tempo todo, quando ele fala para a gente se colocar no lugar do outro, É muito bem imaginar, observado, Lu, muito bem ele observado essa traz para colocação. nós, ó, É. você ainda, né? Mas quando o conto perde, é temporariamente, né? Porque nós estamos buscando a nossa melhoria. Por isso que Até a porque se a gente, gente está estudando isso, né, Conrado, é porque nós realmente estamos desejando aprender algo para colocar na nossa vida, né? por isso que a gente tem que buscar sempre fazer o nosso melhor. Sim. Independente se é suficiente aos outros ou não, mas é o nosso melhor. É aquilo que nós somos Uhum. capazes de fazer, né? Se nós estivermos alinhados com o desejo de sermos bons, de fazermos o nosso melhor, Lu, tá ótimo. Nós vamos errar, porque nós não Vamos. somos perfeitos, mas eu quero fazer o melhor, eu quero fazer o certo, né? Isso é importante. E se eu gero expectativa em relação ao outro, o outro também pode gerar expectativa Claro, em e relação a como? mim. E geram. Então, aí, esse ainda e esse temporário, é bom que a gente pense bastante, né? Tanto da mesma forma que eu me decepciono com as pessoas podem se decepcionar comigo, né? Isso aí, Lu, bora colocar em prática, né? Senão não adiantou para nada. Não adianta, vamos colocar, se Deus É isso quiser, né? aí. Ah, legal, que bom, gente. Chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Novamente, muito obrigado por estarem aqui com a gente. A gente faz isso também por vocês. Eu falo também porque nós, eu e a Lu, estamos aprendendo muito fazendo esse estudo. E é tão legal saber que a gente tem a oportunidade de dividir essa oportunidade de aprendizado também com vocês. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. E espero que no próximo também estejamos juntos novamente nessa parceria, né, Lu, que nós estamos firmando. Beijão para Graças. todos, especialmente pessoal do Raio de Luz. É gratidão, gratidão a todos e gratidão a Deus por essa oportunidade maravilhosa desses aprendizados, desses encontros, encontros virtuais maravilhosos que Deus nos proporciona, não é? Gratidão. E até o próximo encontro, se Deus quiser. Até, Lu. Obrigadão. Até. Fica com Deus. Eu também.